Gente querida, hoje é segunda-feira, 19 de agosto de 2024, está no ar aqui pelo canal do Aprova, nosso encontro marcado, que é democrático, é respeitoso, é cuidadoso, para que a gente, juntos, sempre aprenda mais e sofra menos, construindo cidadania e conhecimento. E eu começo esta semana abrindo aspas com uma frase. O público é como um leão. Se você tiver medo, ele te devora. Fecha aspas. Essa frase, gente, foi proferida por alguém muito antes da existência de internet ou redes sociais e de alguém que dizia que quando punha os óculos estava falando sério. Era o empresário, era o intelectual, era a pessoa séria que estava aí falando e não o piadista. Essa frase, gente querida, foi proferida por Silvio Santos, que viveu plenamente 93 anos, é um comunicador dos mais destacáveis do nosso tempo. A história da TV no Brasil se confunde com a história do Silvio Santos, e é por isso um dos meus gêneros de leitura preferidos, que é a biografia, é por isso que eu te indico, viu? Pode acessar, perceber, porque sempre é uma narrativa que contemporiza várias possibilidades de entendimento de passagens da vida de pessoas biografadas. Então, biografias desse ícone da comunicação e do comércio em televisão brasileiro valem a pena. Bom, é claro, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa figura assim que se tornou esse marco histórico dominical das famílias brasileiras, entrando pelas nossas televisões ao longo de décadas. Vamos conversar sobre se a inteligência artificial está tornando a cultura mais homogênea. E olha, gente, isso tem tudo a ver com uma figura tão marcante como a figura do comunicador Silvio Santos. Vamos conversar sobre o final de semana, essa notícia do sábado, gente, que o Twitter, ou antigo Twitter, a atual rede X do Elon Musk, fechou as atividades no Brasil, fechou seu escritório no Brasil. Vamos juntos? Então, olha só, sumarizamos muitas coisas aí, das quais, gente, às vezes, quando vem uma pergunta, uma proposição para a gente discutir, a gente sofre um pouquinho porque parecem mais metafóricas, mais abstratas, menos concretas. Vamos conversar um pouco sobre isso. Olha, primeira coisa, vou começar contigo aqui dando vazão, dando luz a esse artigo, esse ensaio que eu estou deixando à disposição para você aí, do neurocientista e professor da Unifesp, Álvaro Machado Dias. Não é a primeira vez que eu faço referência a ele aqui ou às abordagens que ele nos proporciona relacionando questões de neurociência, viu? E nesse caso, eu quero fazer justamente essa análise contigo sobre a questão de se a inteligência artificial pode, de fato, tornar a nossa cultura mais homogênea. A defesa do ponto de vista do professor Álvaro é que sim, ela pode e irá tornar. Diz, mas por quê? O que acontece isso? Ele coloca para nós, pessoal, nesse ponto, essa ideia justamente de que o quanto a inteligência coletiva nos fez progredir, nos fez evoluir, e o quanto uma inteligência individual é fruto desse progresso. E que sozinhos, por exemplo, ele diz, por isso sozinho você não consegue produzir um lápis, né? Mas no coletivo, com várias ajudas, abordagens e descobertas, você consegue. E ele diz, por exemplo, o quanto essas situações são vistas e comprovadas desde a antiguidade. Ele usa aí a ideia da agricultura, já a agricultura antiga, diz o quanto ela demandava de inteligência coletiva e o quanto a tecnologia inovadora contemporânea também demanda de inteligência coletiva. Diz por quê? Como é que é isso? Porque as formas, gente, de pensar coletivamente mudam com o tempo. Tá? Então já vamos inclusive associar aí essa questão do ícone da comunicação brasileira Silvio Santos a esse ponto, tá bom? Mas olha só, primeiro eu quero aproveitar para trazer contigo à tona essa ideia, pensando assim, é da inteligência coletiva, gente, a capacidade de trazer inovações ou trazer resultados e respostas inesperadas e criativas para situações inéditas.
E a gente tem um exemplo aí que pode ser lançado como uma possibilidade de entendimento, que é de fato essa reviravolta, ou essa maneira de fazer dos limões uma limonada que o Silvio Santos teve em termos de comunicação no Brasil, né? Então diz assim, olha, é um grande império da televisão, da comunicação, que se cria por um nicho de necessidade. Vale lembrar que à época, ele, lá nos anos 60 ainda, pessoal, ele alugava um espaço na Rede Globo aos domingos para fazer seu programa. Com a mudança, conformidade ou redirecionamento da comunicação, e isso não só na Rede Globo, mas em outras redes de comunicação, diz o que aconteceu? Esses programas de auditório e esses programas populares começaram a ser cortados. E o programa dele, ele ficou sabendo que também seria cortado. Então, é esse recorte que eu estou fazendo para você e da biografia que vale a pena a gente discutir, olhando para essa ideia de inteligência coletiva. Aí o que ele fez? Ele disse, bom, por força das circunstâncias, eu vou criar um espaço para mim. Mas essa criação de espaço, gente, individual, só pode ser feita por conta das contingências que são coletivas. É mais ou menos isso que o Álvaro Machado Dias nos mostra nesse ponto, por exemplo, da sua abordagem no ensaio, em que ele diferencia duas palavras fundamentais para nós, viu? Consenso e consentimento. E ele diz que as pessoas, de maneira geral, acabam consentindo mais do que entrando em consenso, e que são coisas bem diferentes. Eu consinto, por exemplo, quando eu digo, tá bom, né? Só para não discutir. Isso não quer dizer que eu estou em consenso com aquela opinião, com aquele ponto de vista, com aquela situação. Eu só estou com preguiça de discutir, ou não quero entrar nessa celeuma nesse momento, né? E aí o que acontece? As pessoas consentem para fazer parte, mas não necessariamente elas estão em consenso. Elas nutrem dentro de si divergências terríveis, diz que as impedem de fazer parte de fato daquela situação. Então, ele diz, olha, isso ou essa ideia, diz onde queremos chegar pensando em inteligência artificial, falando de consenso e consentimento, né? Diz, essa ideia de que essa cultura mais homogênea ou só de preguiça de não discutir, nos traga situações em que de fato nós nos sentimos pertencendo menos, né? E diz, como é que pode se homogeneizar essa cultura, Cleusa? Olha, a homogeneidade, gente, vem de 3 pontos que ele diferencia para nós. Esses 3 pontos, gente, são temas e palavras que podem causar alguma controvérsia, a inteligência artificial tende a cortar da discussão ou da publicação ou da produção do texto. Pense nas inteligências artificiais generativas, de que já tratamos aqui. Formas fixas de raciocínio, por exemplo, cadê o estilo de texto, hein? Com inversões sintáticas, pontuações expressivas, como é que é isso? De repente, se eu fizer formas fixas, eu já vou abolir também esse ponto de criatividade. Coisas que precisam parecer pertinentes, mais parecer do que ser de fato. Então, ele traz para nós essa informação, gente, que é muito, muito importante que a gente leve para os nossos dias e pense no quanto a inteligência artificial deve, de fato, ser humanizada para que a gente mantenha um estilo e para que a gente mantenha a excepcionalidade de criar respostas para situações inusitadas ou situações inéditas, né? E por isso eu estou trazendo aqui, eu disse, olha, cabe acalhar a discussão e o exemplo de um comunicador inventivo como o Silvio Santos, né? Então vale a pena. E olha, eu diria a você que de repente está se preparando para um vestibular, um concurso, um processo seletivo, que leve a sério essas relações de comunicação, cultura, inteligência artificial e o exemplo de Silvio Santos, porque isso pode te trazer um repertório bem diferenciado dentro do seu texto, dentro da sua abordagem, tá bom? Depois, queridos, vamos conversar um pouquinho sobre essa história do X fechar as portas no Brasil, como é que é isso? E se você não tinha ouvido ainda essa conversa, calma, fique tranquilo, porque
A ideia é que a plataforma continua funcionando no Brasil, mas no último sábado, Elon Musk determinou o fechamento do escritório no Brasil por conta da determinação anterior da prisão de funcionário, dirigente do X no Brasil, pelo STF por não obediência a determinações legais, determinações jurídicas. É claro, gente, com essas questões de produção de conteúdo na rede e de regulamentação das redes, aqui e acolá tem legislações mais efetivas. E são legislações diferentes em cada país. Agora, olha só, vamos conversar um pouquinho sobre os contrassensos também da rede. É importante a gente discutir. Ele alega sempre que está a favor de toda a liberdade de expressão e é por isso que ele briga, diz ele, né, com legislações dos países. No entanto, senhores, em 2022 e 2023, depois de adquirir a então rede Twitter e transformá-la, né, em X a partir do ano passado, ele aboliu todos os funcionários, todas as funções de moderação de conteúdo. Então, é claro, gente, sem moderação de conteúdo, se com moderação a gente já tem disparates publicados e citações de ódio e incitações a ódio, num ambiente virtual sem moderação, a tendência é que isso aconteça cada vez mais, né? É preciso civilizar esses ambientes também. Aí tem outra coisa, ele reabilitou contas que haviam sido removidas por conduta odiosa, sempre sob a égide, sob o discurso de liberdade de expressão. No entanto, gente, sob essa mesma égide, ele tirou do ar contas de jornalistas que traziam informações contrárias ou que traziam discussões que o colocavam contra a parede em relação à liberdade de expressão. Então, vejam vocês, é importantíssimo a gente conversar sobre isso, né? Não é uma questão de apoiar X ou não apoiar X, para fazer um trocadilho com o nome da rede aí, né? Mas é uma questão de olhar para o caminho percorrido até aqui, inclusive olhar para o caminho no percurso do processo civilizatório. Neste domingo também tivemos a primeira edição do CNU, do Concurso Nacional Unificado, em todo o Brasil. E as informações são as mais diversas, gente, de candidatos que reportaram faltas de até 60% das pessoas nas salas em que fizeram os concursos, de candidatos reportando facilidade ou dificuldade com a prova. Nos próximos dias devemos ter outras informações a respeito e saber, de fato, quais são os efeitos desse grande concurso unificado, dessa primeira grande edição no Brasil. Sabe de uma coisa? Olha, quero te dizer também, pensando aqui nessas ações, viu, que podem ser inspiradoras, seja de Silvio Santos ou de qualquer outra pessoa, né? E uma das consolidações, gente, é que assim, ó, ele se colocava sempre no lugar do espectador. Essa é uma das constatações. Então, quando a gente sabe mais do que o outro, se colocar no lugar do outro é uma maneira de ser generoso e de conseguir, de fato, com que o outro se sinta acolhido. Que mais? Diz, olha, ele fazia perguntas simples. Não que eu precise me fazer de superior porque sei mais, né? Ele fazia perguntas simples como qualquer pessoa poderia fazer, sendo leiga completamente no assunto. E também fingia ignorar assuntos mais complexos porque não era o ambiente dele demonstrar conhecimento. Aí ele não estava negociando de óculos alguma circunstância mais específica, nem precisava se fazer de superior diante da plateia. E também fazia muito improviso. E é importante dizer, pessoal, que só improvisa bem quem sabe muito, embora a gente distorça um pouco, às vezes, a ideia de improviso. Improvisar não é fazer de qualquer jeito, é fazer de bate-pronto porque você sabe muito a respeito. E por último, não menos importante, ele considerava que os erros que cometia o humanizavam. Quem sabe, se a gente admitir ou aprender na nossa real significância pessoal, se a gente aprender a admitir que comete erro e tudo bem, que a gente pode aprender com eles, olha, isso seja mais humanizante, isso construa melhor uma civilidade coletiva para nós neste século XXI.
E que mais pessoas inspiradoras continuem trazendo essa aura de generosidade e gentileza. Um grande abraço a você, excelente e inspiradora semana a todos nós. Tchau, tchau.